Olá, galera. Hoje vou estar trazendo para vocês um caso real narrado por John Douglas. John Douglas é um ex-agente do FBI que criou um método de perfil criminal considerado pioneiro na caça aos serial killers, o primeiro desenvolvedor da técnica. John, já um ex-agente, nos explica como foi trabalhar em um caso chamado Assassinato de Francine Elverson. Desde já eu explico para vocês que terão algumas cenas obscenas que serão narradas aqui, pois isso é uma cena de crime. Não espere nada muito comportadinho e talvez algumas pessoas possam sim ficarem desconfortáveis. Se você já está acostumado com o tema, você já viu muitas coisas antes, tudo bem, mas esse é um caso real com acontecimentos reais que são extremamente explícitos, ok? Espero que gostem e boa investigação. Se você gosta de casos como Sherlock Holmes, contos como de Edgar Allan Poe, aqui é o seu lugar. Através do livro Mind Hunter e alguns outros livros e algumas pesquisas e cursos, estarei trazendo para vocês investigações de primeira. Aqui não será muito como a história do assassino, não terá muito como eles nasceram ou o que eles fizeram, mas sim a investigação e resolução do caso, que é extremamente interessante. Espero que gostem. O exemplo disso é esse primeiro vídeo que você assistirá hoje. O assassinato de Francine Elverson. Francine Elverson tinha 26 anos e trabalhava como professora de crianças com deficiência em uma creche. Com 40 quilos e menos de 1,5 metro, ela despertava uma rara empatia e sensibilidade em seus alunos, já que também tinha uma deficiência leve, escoliose, uma curvatura da espinha dorsal. Tímida e pouco sociável, morava com os pais no conjunto habitacional Pelham Parkway House. Ela saiu para trabalhar, como de costume, às 6:30 da manhã. Por volta das 8:20, um garoto de 15 anos, que também morava no prédio, encontrou a carteira dela no vão da escada, entre o terceiro e o quarto andares. Ele não tinha tempo de resolver a questão da carteira perdida sem chegar atrasado à escola. Então aguardou até voltar para casa. Na hora do almoço, quando entregou para o pai, ele foi até o apartamento dos Elverson pouco depois das 3 da tarde e deixou o objeto com a mãe de Francine, que ligou para a creche a fim de avisar a filha que sua carteira havia sido encontrada. Ao receber a notícia que ela não aparecera para trabalhar aquele dia, a senhora Elverson ficou imediatamente preocupada e se reuniu com a outra filha e a vizinha para começar a procurar pelo edifício. No telhado, no topo da escada, elas se depararam com uma cena de absoluto horror. O corpo nu de Francine, com traumas por ação contundente, havia sido espancado de maneira tão severa que o médico legista descobriu, mais tarde, que a mandíbula e o nariz e os ossos malários estavam fraturados e seus dentes tinham se soltado. Ela jazia estirada com os braços e pernas estendidos, amarrada pelos pulsos e tornozelos, com o cinto e a meia calça que havia usado. Embora o médico legista tenha determinado que isso aconteceu depois da morte, assim como a extirpação de seus mamilos, que estavam posicionados sobre o tórax, a calcinha foi colocada no rosto para encobri-lo, e havia marcas de mordida nas coxas e joelhos. As diversas lacerações pelo corpo, todas rasas, sugeriam um pequeno canivete. Seu guarda-chuva e sua careta haviam sido inseridos com força a seus órgãos genitais. Seu pente havia sido colocado em cima dos pelos pubianos. Os brincos haviam sido deixados no chão de maneira simétrica, um de cada lado da cabeça. Determinou-se que a causa da morte havia sido estrangulamento por garrote, usando a alça da própria bolsa da vítima. O assassino escrevera: "Vocês não podem me deter na coxa e vão se fuder na barriga", usando a mesma caneta que foi inserida na vagina da mulher. Outro detalhe significativo da cena do crime
era que o assassino havia defecado perto do corpo e coberto seus excrementos com algumas peças de roupa de Francine. Uma das coisas que a senhora Elverson revelou para a polícia foi que um pingente de ouro no formato da letra hebraica Shai, que deveria trazer sorte, havia sumido do pescoço da filha. Quando a mãe descreveu letra hebraica Shai, que deveria trazer sorte, os detetives se deram conta que o corpo havia sido posicionado cerimonialmente em uma tentativa de replicá-lo. Rastros de sêmen foram encontrados no corpo dela, mas a análise de DNA ainda era desconhecida para a ciência forense em 1979. Não havia ferimentos de defesa nas mãos dela, nem rastros de sangue ou fragmentos de pele sobre as unhas, o que sugeria que não houvera resistência. A única evidência forense tangível havia sido um único fio de cabelo negroide encontrado no corpo durante a autópsia. Ao examinarem a cena do crime e estabelecerem os fatos conhecidos, os detetives determinaram que o ataque inicial havia ocorrido enquanto Francine descia a escada. Depois de ser espancada até desmaiar, foi carregada para o terraço. A autópsia indicou que ela não havia sido estuprada. Por sua terrível natureza, o caso atraiu enorme atenção do público e cobertura midiática. Uma força-tarefa policial com 26 detetives foi formada, responsável pelo interrogatório de mais de 2.000 possíveis testemunhas e suspeitos pela conferência de todos os agressores sexuais conhecidos na região metropolitana de Nova York. Mas depois de um mês, a investigação não parecia estar indo a lugar algum. Pensando que não haveria mal em pedir uma segunda opinião, o detetive do Departamento de Habitação de Nova York, Tom Foley, e o tenente Joy DeMico entraram em contato conosco em Quantico. Eles nos visitaram trazendo arquivos e relatórios, fotos da cena do crime e o protocolo da autópsia. Roy Hazelwood, Dick Alt, Tony Hiver, que mais tarde se tornaria diretor da unidade de ciência comportamental, e eu, nos reunimos com eles na sala de jantar executivo. Depois de revisar todas as evidências e os materiais do caso, e de tentar me colocar tanto no lugar da vítima quanto do criminoso, tracei um perfil. Sugeri que a polícia procurasse um homem branco, de aparência comum, entre 25 e 35 anos, provavelmente 30, que pareceria um pouco desgrenhado, estaria desempregado, teria hábitos mais noturnos, moraria dentro de um raio de 800 metros do edifício, com seus pais ou uma mulher mais velha da família. Seria solteiro e não teria relacionamento algum com mulheres ou amigos próximos. Teria abandonado a escola ou faculdade. Não teria experiência militar, teria baixa autoestima, não teria carro ou carteira de motorista, estaria ou teria estado em uma instituição psiquiátrica e tomaria medicamentos controlados. Teria tentado suicídio por estrangulamento ou asfixia. Não abusaria de drogas ou álcool e teria uma coleção enorme de pornografia, de bondage e sadomasoquismo. Esse seria o seu primeiro assassinato e, na realidade, seu primeiro crime grave, mas não seria seu último, a não ser que fosse capturado. Não precisam procurar muito longe por esse homicida, falei para os investigadores. Vocês, inclusive, já conversaram com ele. Eles já teriam entrevistado o assassino e seus familiares, visto que moravam na área. A polícia o consideraria cooperativo, talvez até demais. Talvez fosse ele quem os procurasse, inserindo-se na investigação para se certificar de que não fosse alcançado. Para muitas pessoas que não conheciam bem nossas técnicas, isso parecia não passar de um truque. Mas se analisarmos metodicamente, podemos começar a compreender como chegamos a nossas impressões e recomendações. Então vamos lá. A primeira coisa que decidimos é que aquele havia sido um crime de oportunidade, um evento espontâneo. Os pais de Francine nos disseram que às vezes ela pegava o elevador e às vezes descia pela escada. Não havia como prever qual seria sua preferência em uma manhã qualquer.
Se o assassino estivesse esperando por Francine na escada, talvez não tivesse topado com ela, e de qualquer maneira provavelmente se depararia com outras pessoas antes. Tudo que foi usado no ataque e no corpo da vítima pertencia a ela. O assassino não levou nada à cena do crime, talvez apenas um canivete. Ele não tinha armas ou acessórios para estupro. Não havia seguido ou ido para um local com a intenção de cometer o crime. Isso, portanto, nos levou à seguinte conclusão: se o sujeito desconhecido não visitar o edifício com a intenção de cometer o crime, ele provavelmente estava lá por outro motivo. E para estar lá antes das 7 da manhã e encontrar Francine na escada, era possível que ele morasse no prédio, trabalhasse lá ou conhecesse muito bem o local. Isso poderia significar que ele era funcionário dos Correios, de uma empresa telefônica ou da companhia de energia elétrica. Eu achava improvável, já que não tínhamos nenhum relato de testemunhas nesse sentido. E esse tipo de situação não poderia ter passado o tempo que ele claramente passou com ela. Depois do ataque inicial na escada, ele sabia que poderia levá-la até o terraço sem correr muito risco de ser interrompido. Além disso, como nenhuma pessoa no edifício viu nada nem ninguém fora do normal, ele provavelmente conseguia passar despercebido. Francine não gritou ou resistiu. Então, ela provavelmente o conhecia, pelo menos de vista. E ninguém tinha notado qualquer pessoa estranha ou ameaçadora entrando ou saindo do edifício aquela manhã. Por conta da natureza sexual do ataque, tínhamos quase certeza de que estávamos lidando com alguém da mesma faixa etária que ela. Afirmamos que essa faixa variaria entre 25 e 35 anos. Provavelmente estaria bem no meio. Isso já me pareceu bastante para descartar o garoto de 15 anos que encontrara a carteira, assim como seu pai de 40 anos. Baseado em minha experiência, eu não conseguia imaginar alguém de tal idade tratando o corpo dela daquela maneira. Até Monty Russell, um estuprador em série extremamente, digamos assim, precoce, não havia se comportado assim. Esse tipo de fantasia sexual avançada levaria anos para ser desenvolvida. Além disso, o garoto de 15 anos era negro. Embora o exame do corpo tivesse revelado um fio de cabelo negroide, eu estava convencido de que estávamos lidando com um assassino branco. Era muito raro vermos esse tipo de crime cruzar fronteiras raciais. E, quando víamos, geralmente havia outras provas para substanciar isso. Não existia prova alguma nesse caso. E eu, raramente, ou talvez nunca, tinha visto esse tipo de mutilação ser causado por um suspeito negro. Um ex-zelador negro do edifício, que nunca devolvera as chaves, era considerado um bom suspeito. Mas eu também não achava que seria ele, por levar em conta esse comportamento e o fato de que alguns moradores certamente o teriam notado. Então a polícia queria saber como eu poderia explicar aquele fio de cabelo que ligava o crime a um suspeito negro. Eu não podia, e isso me deixava um pouco desconfortável, mas ainda tinha certeza o suficiente para defender a minha opinião. Aquele era um crime de alto risco, com uma vítima de baixo risco. Ela não tinha namorado, nem era prostituta, usuária de drogas, ou uma criança linda em um ambiente aberto. Tampouco estava em um bairro perigoso longe de casa. O edifício contava com mais ou menos 50% de moradores negros, 40% de brancos e 10% de latinos. Nenhum outro crime parecido havia sido denunciado no prédio ou em um outro lugar no bairro. Qualquer outro criminoso poderia ter escolhido um local muito mais seguro para cometer um crime sexual. Juntando isso e a falta de preparação anterior, tínhamos dados que sugeriam um criminoso desorganizado. Uma combinação de outros fatores, considerados juntos, me dava uma visão ainda mais clara do tipo de pessoa que havia assassinado Francine Elvis. O criminoso tinha realizado mutilações sexuais terríveis e se masturbado sobre o corpo, mas não o penetrara. A penetração com o guarda-chuva e a caneta eram atos de substituição sexual.
Claramente, o homem adulto que procurávamos era um indivíduo inseguro, sexualmente imaturo e desajustado. A masturbação sugeria que aquela era uma realização de um tipo de ritual sobre o qual ele já fantasiava havia algum tempo. A fantasia masturbatória teria sido alimentada por pornografia de bondade e sadomasoquismo, que também eram marcas de homens sexualmente desajustados. É bom lembrar que ele a amarrou depois que ela já estava inconsciente ou morta. A escolha por uma vítima pequena e fisicamente frágil, que mesmo assim precisou ser atacada de surpresa e neutralizada rapidamente antes que ele conseguisse perpetrar suas fantasias violentas, só me confirmava isso. Se ele tivesse realizado seus atos sádicos em uma vítima viva e consciente, eu teria considerado um outro tipo de personalidade. Mas na maneira que era, teria muita dificuldade em manter relacionamentos com mulheres. Se namorasse, o que eu duvidava, procuraria parceiras muito mais jovens, as quais teriam mais chance de dominar e controlar. O fato de que ele estava perambulando no prédio em um horário em que as outras pessoas, como a Francine, estavam indo trabalhar, indicava que não possuía um emprego em tempo integral. Se ele tivesse um trabalho, seria apenas meio expediente, possivelmente à noite e com um salário baixo. A partir disso, concluí que ele não poderia morar sozinho. Ao contrário dos tipos de assassino mais astutos, esse cara não seria inteiramente capaz de esconder dos outros sua esquisitice. Isso significava que ele não teria muitos amigos e não moraria com um colega de quarto. Provavelmente possuiria hábitos noturnos e não ligaria muito para a própria aparência. Como não moraria com os amigos e não teria dinheiro para viver sozinho, ele moraria com os pais ou provavelmente um pai ou uma mãe divorciado, ou com alguma mulher mais velha da família, como uma irmã ou tia. Ele não teria dinheiro para bancar as despesas de um carro, o que significaria que teria usado o transporte público para chegar ao edifício, caminhado ou vivia lá. Eu não conseguia imaginá-lo pegando um ônibus para estar lá tão cedo. Isso me sugeria que ele moraria no edifício ou, digamos, dentro de um raio de 800 metros dali. Além disso, havia o posicionamento dos vários objetos ritualísticos, os mamilos cortados e brincos à disposição do próprio corpo. Esse tipo de compulsão em meio ao frenesi de uma cena completamente desorganizada indicava que nossa presa teria graves problemas psicológicos e psiquiátricos. Eu esperava que ele estivesse tomando, ou pelo menos tivesse tomado alguma medicação controlada. Isso e o fato de que o crime havia ocorrido muito cedo indicava que a pessoa não tinha problemas com o álcool. Qual fosse sua instabilidade ou psicose, ela estava piorando e teria se tornado perceptível para as pessoas ao seu redor. Tentativas prévias de suicídio, especialmente envolvendo asfixia, o método usado para matar Francine, eram bastante prováveis. Eu apostava que ele teria passado ou estivesse passando por um tratamento numa instituição psiquiátrica. Por isso, rejeitei a possibilidade de ele ter experiência militar e acreditava que teria abandonado a escola ou a universidade e contaria com um histórico de ambições frustradas. Eu tinha bastante certeza de que aquele era seu primeiro homicídio, mas se ele conseguisse se safar, não seria o último. Eu não esperava que atacasse de novo imediatamente. Esse crime seria o suficiente para que ele não agisse por semanas ou meses. Mas, quando as circunstâncias fossem favoráveis e uma vítima ocasional surgisse novamente, ele tentaria atacar. As mensagens escritas no corpo me revelavam isso. O fato de ele ter colocado a vítima em uma posição degradante e ritualística me dizia que o assassino não sentia muito remorso pelo ato que cometeu. Se o corpo dela tivesse sido coberto, eu imaginaria que colocar sua calcinha no rosto seria um sinal que ele sentia alguma culpa ou remorso, ou queria preservar um pouco da dignidade dela. Mas a exposição do corpo contradizia esse pressuposto. Portanto, o rosto coberto tinha mais a ver com a despersonalização e degradação dela do que com um ato de preocupação. É interessante notar, no entanto, que ele usou
as roupas da vítima para cobrir suas próprias fezes. Se ele tivesse defecado na cena e deixado as fezes expostas, eu poderia interpretar isso como parte de sua fantasia ritualística, ou mais um sinal de desprezo pela vítima em particular, ou por mulheres em geral. Mas o fato de as tê-la coberta indicava que ele passou muito tempo lá e não teve onde ir, ou não conseguiu controlar seus nervos, ou as duas coisas. Com base em minha experiência, imaginei que sua incapacidade de conter suas próprias fezes na cena do crime poderia ser também consequência da medicação que tomava. Depois de receber o perfil que traçamos, a polícia voltou a analisar sua longa lista de suspeitos e interrogados. Eles descartaram um agressor sexual conhecido que agora era casado e tinha filhos. A lista preliminar tinha 22 nomes, e entre eles um se destacava por se encaixar bastante no perfil. Seu nome era Carmine Calabro, um ator branco de 30 anos que morava com o pai viúvo no prédio dos Elverson, também no quarto andar. Ele não era casado e aparentemente tinha dificuldade em manter relacionamentos com mulheres. Abandonava a escola e não tinha experiência militar. Quando a polícia vasculhou seu quarto, encontrou uma vasta coleção de pornografia, bondade e sadomasoquista. Ele tinha um histórico de tentativa de suicídio por enforcamento e asfixia, tanto antes quanto depois do assassinato de Elverson. Só que ele contava com um álibi. Como previ, a polícia havia interrogado seu pai, assim como todos os outros moradores do prédio. O Sr. Calabro disseram que Carmine estava internado em um hospital psiquiátrico local, realizando tratamento para depressão. Por esse motivo, a polícia o desconsiderara antes. Mas, armados com perfil, voltaram imediatamente a se concentrar nele e logo descobriram que a segurança de tal instituição psiquiátrica era muito fraca. Eles também conseguiram concluir que Carmine deixara o hospital sem receber alta. Ele tinha simplesmente saído de lá andando, na noite anterior ao assassinato de Francine Elverson. Carmine Calabro havia sido preso 13 meses antes do assassinato, e a polícia fizeram uma reprodução de sua arcada dentária. 3 dentistas forenses então confirmaram que seus dentes coincidiam com as marcas de mordida no corpo de Francine. Esta acabou sendo a prova central do julgamento. Calabro se declarou inocente, mas o julgamento o levou a uma condenação por homicídio a uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. O fio de cabelo negroide, aliás, acabou sendo irrelevante. O escritório do médico forense realizou um procedimento investigativo cuidadoso e descobriu que o saco mortuário usado para transportar o corpo de Francine havia sido usado previamente em uma vítima masculina negra e não fora lavado direito entre um caso e outro. Esta é uma prova de como evidências forenses por si só podem ser enganosas, quando não se encaixam na impressão geral do investigador sobre o caso. Devem ser analisadas com muito cuidado antes de serem aceitas como provas. Esse caso foi muito gratificante para nós e se tornou ainda mais gratificante porque conseguimos que as pessoas para quem trabalhávamos em Nova York, que são um dos mais proeminentes e sofisticados agentes da lei do mundo, passassem a acreditar no programa. Não tenho a menor dúvida de que Carmine Calabro seja profunda e psicologicamente perturbado. Nada a respeito do caso, ou do histórico, ou de nossa comunicação com ele indica qualquer proximidade com a normalidade. Apesar disso, ainda acredito que, como a maioria dos indivíduos perturbados, ele entendesse a diferença entre o certo e o errado. Ter fantasias bizarras e desequilibradas não é nenhum crime. Tomar a decisão consciente de realizá-las para o mal de outros certamente é. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Cliquem em gostei, compartilhem e comentem se você conhece algum assassino em série, algum caso. Talvez a gente tenha, sim, uma pista, ou tenhamos casos narrados com a investigação completa deles, eu posso trazer aqui para vocês. Temos a entrevista de Dennis Rader com Joe Douglas, o mesmo que narrou isso. Temos também o perfil de Jack o Estripador de Londres, feito 100 anos após os assassinatos, e muitos outros casos. Comenta aí, espero que tenham gostado e até a próxima.